Isso. Bom, a população, todo mundo já sabe que é o conjunto de habitantes de um lugar, né? Então, todos os habitantes do Brasil, por exemplo, formam a população brasileira. Todos os habitantes da cidade de Fortaleza formam a população de Fortaleza. Todos os habitantes do estado do Ceará formam os habitantes do Ceará. E assim por diante, né? Então, população é o conjunto de habitantes de um lugar. Observe no gráfico abaixo os países mais populosos do mundo. Em seguida, a gente vai localizar esses países no planisfério. Olha que interessante. Tio, coloca, por favor, só a imagem aqui. Pronto, aí. Gente, como já falei algumas vezes, as fontes de informações que nós temos, né, com relação à população, com relação a mapas, com relação a números de habitantes de um lugar, tudo isso vem do IBGE. O IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é um instituto federal que nos dá essas informações sobre a população, eles desenham mapas, eles fazem com que a gente tenha, né, noção de números, de tamanhos. Então, tudo isso é o IBGE, certo? Então, a gente está vendo aqui o Atlas Geográfico Escolar, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2015, Rio de Janeiro, aí eles fizeram todo esse gráfico em 2016, mas ele é uma amostra de habitantes de 2015, tá? A gente sabe que isso aí é um número aproximado. E a gente, ou ele deve ter aumentado bastante, porque nós estamos em 2020, né? Se passaram 5 anos. Então, na China é o país mais populoso do mundo. A gente vê aí que é mais de 1 bilhão, 136 milhões, 48.943 habitantes. Bilhão, gente. A Índia perde um pouco, né, para a China, mas ainda é 1 bilhão, 311 milhões, 50.527 habitantes. Aí depois vem os outros países, Estados Unidos, com 321 milhões, 723.631 habitantes. A Indonésia vem em quarto lugar, com 257 milhões, 563.815 habitantes. O Brasil, que já deve ter passado dos 204 milhões de habitantes, já deve estar... Passamos, tia, somos 210 milhões, mais ou menos. E aí... Por aí vai, né? Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Isso aqui são os 10 primeiros, né? Então, a gente tem uma noção aí de números de população, independente do tamanho do país. Ah, tia, mas a China é imensa. Realmente, mas em compensação a Índia não. E está em segundo lugar, né? Então, vamos aí baixar. Olha aí, tia, e estão dizendo aqui que em 2019 o Paquistão passou o Brasil. Minha nossa. Jura? O Levi está dizendo aqui no chat, está dando essa informação para a gente. Olha aí, muito bem, vamos lá. Então, vamos aí para os países mais populosos em 2015, tá? Estados Unidos, aqui, é o terceiro. Isso, tio, obrigada. Aí o México em 10º, o Brasil em 5º. Então, aqui na América do Sul... Nas Américas, aliás, nas Américas em geral, a gente tem o terceiro, 10º e o 5º lugar, né? Aí a gente vem aqui para a África a gente tem o 7º lugar. Aí a gente vem para a Ásia, onde tem o primeiro lugar, o segundo, o 6º, o 8º, o 9º e o 4º lugar, né? Então, ficou aí a Ásia, o continente asiático, com o maior número de habitantes do mundo. A maior população do mundo fica nessa região. O país mais bonito daí é aquele verdinho ali, o Brasil. É muito lindo. Eu também acho. Eu conheço, viu? Eu conheço. Eu acho que também é o mais lindo, né? E aí a gente está vendo as imagens do planisfério mostrando esses países, né? Mostrando aí
que alguns realmente são enormes, como a Rússia, né? A gente vê aí a China também é grande, bem grande, mas aí vocês já vão vendo o Paquistão pequenininho, a Nigéria muito pequeno, né? Aí vem o México, né? Então, assim, realmente o tamanho do país não significa que não seja populoso, né? Não... Tia, uma observação que a Júlia fez aqui, a Júlia disse assim, tia, a Rússia é grande, né? Mas é o 9º país, né? Ela até colocou assim, nossa, tia Catarina, bem doido isso. Mas é porque nós estamos falando de população, né? Isso. Em extensão, a Rússia é o primeiro. Só que em população, a Rússia é o 9º, porque também lá nós temos uma parte na Sibéria que quase ninguém habita, né? Muito por lá. difícil viver. Quase ninguém vive por gelado. lá. Apenas os esquimós. Agora sim, se a gente for comparar com o Brasil, tia Caterine, vamos lembrar que a Amazônia, né? A Amazônia, a gente tem o maior estado do Brasil e se a gente for ver, é o menos habitado, né? Onde São Paulo é pequenininho e é o mais populoso. Então, quando se fala de população, não significa tamanho, tá? Significa a questão mesmo de pessoas vivendo. Não é diferente da extensão desse país. Em termos de extensão, a Rússia é a maior, mas, em termos de população, está em 9º lugar, tá? Então, não vamos confundir com uma com a outra, são diferentes. Olha que curiosidade top. O Matheus Monteavarne colocou que tem um país que tem apenas 50 pessoas. O nome desse país é Ilha Pitcairn, é do Reino Unido. Jura? Só tem 50 pessoas, eu vou mudar para lá, tia. Nossa, deve ser bem bonito, né? Deve ser legal. Mas morar só 50 pessoas deve ser só a família. Que chique. Vou pedir para o meu avô comprar um país. Sou dona de uma ilha. Eu vou pedir para o meu avô comprar um país pra gente. Vamos lá, gente. Vamos, então, de acordo com um gráfico, quais são os países mais populosos que o Brasil? Acima do Brasil, de acordo com o gráfico. Facílimo, né? Demais. Vamos lá. Tia, aí está dizendo que a gente pode responder oralmente, né? Sim. Se você quiser copiar, também pode, né? De qualquer forma, você vai estar aprendendo. Seria importante, né, eles escreverem, por quê? Porque às vezes para estudar fica bem mais fácil. Isso, para vocês estudarem, né? Para as avaliações. Coloca aí entre uma questão e outra. Tio, por favor, isso. Eu sei que o espaço aqui está bem maior, né? Mas aí no livro de vocês tem um espaçozinho de um dedinho, dá para colocar. Por favor, tio, clica, por favor. Então, vamos lá. A maioria já sabe que acima do Brasil nós temos China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Tá? Então, vamos, por favor, acrescentar aí no livro de vocês, entre uma questão e outra, pequenininho. Quem tem a letra grande diminua que dá certo. Tá? Em que continente se localiza a maior parte dos países mais populosos do mundo? Acabei de falar. Tia, nós falamos. Né? Lá naquele localzinho ali onde tem os BTS, os coreanos, os chinesinhos. Qual é o continente? É o continente asiático, tia. Isso, é na Ásia, né? O continente mais populoso do mundo é o asiático, onde existe o maior número de países com uma grande população, né? Então, na Ásia ou continente asiático, tanto faz, tá bom? Vamos lá, vou dar aqui um minutinho para vocês colocarem. Deixa só um pouquinho que aí a gente continua fazendo aqui. Eu adoro quando eles colocam essas informações, essas curiosidades, sabe, tia Caterine? Porque às vezes a gente nem toma conhecimento, porque são coisas, né, que são ditas ao longo do tempo mesmo. Sabe, estamos com 181 pessoas aqui, e a galera que entrou há pouco tempo está dizendo assim, tia, você ainda não mostrou o tio Felipe, que você prometeu. Mal sabem vocês que nós mostramos, sim. Olha, quando estava ainda bem 5 minutos, já a gente ficou aguardando aqui, a gente mostrou o tio Felipe. Poderíamos mostrar de novo, tia? Eu vou pensar, sabe por quê? Porque agora a gente tem que aprender a entrar na hora para não perder nada, viu? Né, tia Caterine? Sim. Vamos procurar entrar na hora, mas a gente vai trazer o tio Felipe. Eles gostaram. Amaram.
Eu vou pedir aqui para a galera do chat, o pessoal que tá falando ainda de jogo, gente, O quê? misericórdia. Foca na aula, galera. Foca na aula, que hoje é terça. Olhe, olhe. Hoje tem plantão tirar dúvidas, né, tia Carla? Hoje tem plantão tira dúvidas em algumas sedes, tá? Próxima semana, a gente começa as revisões. Por enquanto, é tirar dúvida. Tá com dúvida em alguma questão? Tá com dúvida em alguma coisa, em alguma matéria? Entra lá e tira dúvida com o seu professor, tá bom? Vamos lá, tio, pode descer. Quantos somos? Então, vamos falar aqui do Brasil, né? A primeira contagem oficial, gente, da população brasileira, ela foi realizada em 1872, ainda no século XIX, né? E, de acordo com essa contagem, viviam aqui no país cerca de 10 milhões de habitantes. Era bastante gente? Era. Mas o Brasil é enorme, né? Então, em 2010, que foi o último censo demográfico realizado pelo IBGE, ele registrou pouco menos de 191 milhões de habitantes. Tá? Então, em 2015, algumas pesquisas foram realizadas pelo IBGE e aí indicaram uma população numerosa, aproximadamente 205 milhões de habitantes. Então, somos atualmente o 5º país mais populoso do mundo, de acordo, né, com o nosso livro, que está bem... Ia ter censo, né, tia, esse ano, mas por conta do corona... Como eu já falei aqui para eles, por conta do corona, o censo não ocorreu. O que é o censo, tia? O censo demográfico é a contagem da população de um país, que ocorre a cada 10 anos, né? Então, eles têm uma previsão, eles vão fazendo uma média do número de habitantes que vão crescendo a cada 10 anos nesse país, e aí eles dão mais ou menos uma noção de quantos tem, mais ou menos. Então, a gente vê aqui, né, aqui é o logotipo do censo demográfico, que foi feito em 2010. Hoje, com as novas tecnologias, já é possível a gente ter uma noção, mas a contagem é feita, né, por pessoas que são contratadas para fazer esse levantamento da população de todo o país, inclusive aqueles que vivem em locais bem remotos mesmo, nas brenhas, como diz o Matuto, né? Contando todo mundo. E nessa época do censo, essa de 2010 aí, a maioria da galera do chat estava nascendo, né? Eles Olha eram aí. bebês fofinhos nessa época. Pois é, mas já estavam aí dentro, viu, da contagem? Já estava dentro da contagem. Vamos lá, por isso a importância de se registrar, porque quando se faz o registro, você está se tornando um cidadão, uma pessoa, né, que vive naquele país. A certidão de nascimento, né? Baixa aí, tio Felipe, por favor. Tem uma pessoa, a Ana Luísa está falando aqui, tia, o censo não é de 5 em 5 anos, porque tem o 2015 aí, né? Não, esse aí foi um levantamento, tá? Não chegou a ser feito. Não chegou. Ó, aqui no livro de vocês tem uma imagenzinha aí, censo demográfico, nome da contagem da população no Brasil. O censo demográfico é realizado pelo IBGE geralmente a cada 10 anos. Então, assim, realmente, eles já têm uma noção, né, a cada ano, mais ou menos, quanto essa população aumentou, mas o censo mesmo, né, esse registro oficial, é feito de 10 em 10 anos. Porque é muito complicado, gente, não é fácil você fazer a contagem de toda a população de um país, não é uma coisa simples. Então, é realizada a cada 10 anos para se ter uma noção de quantas pessoas aumentaram, né? Se essa população aumentou, se o país saiu, né? De acordo aí com um dos seus colegas, ele disse que o Brasil perdeu a posição de 5º lugar, mas eu ainda não tenho essa informação mesmo, porque até, pelo que eu sabia, ele continuava em 5º, mas a gente pode até pesquisar para ter certeza, né? Se realmente o Brasil perdeu essa colocação. Mas até então o censo não foi feito, então é por isso que a gente acha que ainda vai continuando aí, né, em 5º lugar.